Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives que eu estou fazendo de aquecimento para a jornada da automação de processos. Essa é a segunda live, mas o que é a jornada de automação de processos? A jornada de automação de processos vai ser um evento que eu vou fazer nos próximos dias, 100% gratuito, 100% online, onde eu vou mostrar como qualquer profissional pode se tornar um profissional especialista em automação de processos, e através desse conhecimento, dessa especialização, conseguir resultados como eu tive na minha carreira e outros diversos profissionais estão tendo, sendo promovidos, recebendo aumento de salário, alavancando a carreira através de um conhecimento totalmente acessível, independente da sua área de atuação, se você é da área de tecnologia ou não, se você é da área de desenvolvimento ou não. É uma tecnologia que está ao alcance de todos os profissionais para que possam alavancar, então, as suas carreiras, galgarem um novo patamar. Se você não assistiu a Live 1, eu te recomendo fortemente que você assista a Live 1, porque lá nós fizemos algumas definições que vão ser extremamente importantes para que a gente vá compreendendo, se aquecendo, para, na semana da jornada de automação de processos, a gente conseguir absorver o máximo de informações que nós vamos passar ali nesse evento. Então, só para dar uma palhinha, se você ainda não assistiu a Live 1, nós falamos sobre como nós fazemos a nossa medição. Se nós não sabemos o quanto nós custamos para a empresa, nós jamais vamos conseguir compreender o quanto nós valemos para a empresa, o que vai ser mais importante. E durante essas lives de aquecimento, eu vou te mostrar como você vai conseguir entender o quanto você vale para a empresa e, muito mais do que isso, o quanto você pode até exigir, se for o caso, que a empresa te dê um aumento de salário, porque você vai ter meios de provar que o seu trabalho ele vale muito para a empresa. E nós classificamos, embora aqui esteja difícil de entender, né, porque ontem nós fomos fazendo algumas explicações, nós classificamos os profissionais em algumas classificações aqui bastante simples, que não estão relacionadas à capacidade técnica dos profissionais, não estão relacionadas à quantidade de trabalho que esses profissionais executam, às vezes muito ao contrário. Então, eu vou fazer bem pequeno aqui, só para dar uma noção. Nós fizemos aqui um iceberg, e nesse iceberg aqui nós temos alguns níveis de profissionais. Então, nós colocamos aqui o nível profissional que a gente chamou de C. Como eu disse, essa classificação não é colocando um profissional melhor do que o outro, não, mas a quantidade de carga de trabalho que ele realiza e que o torna um profissional onde ele cada vez mais ele vai tendo mais trabalho, ele vai assumindo mais responsabilidade, mas não necessariamente torna esse profissional um profissional de valor para a empresa. Nós vamos mostrar isso. Depois nós mostramos aqui a classificação de um profissional B, a classificação de um profissional A e o profissional que nós queremos, que é o profissional especialista, que é o profissional extraordinário, que é o profissional referência, que é o profissional que não apenas ele tem visibilidade na sua empresa, que seria aqui a sua empresa, mas ele tem visibilidade para o mercado de trabalho, né? Então a gente até colocou aqui um barquinho aqui representando outras empresas que conseguem visualizar. E ao longo da jornada da automação de processos, o nosso objetivo vai ser exatamente mostrar como, independente da posição que eu esteja, eu vou conseguir sair para me tornar um profissional especialista, um profissional referência, um profissional destaque, tendo visibilidade não apenas na sua empresa, na sua área, diante dos seus colegas, mas também para o mercado de trabalho, para aqueles que desejam aí uma recolocação profissional. Então nós compreendemos, fizemos alguns cálculos onde chegamos, né,
ao quanto custa a nossa hora de trabalho, porque o objetivo é sabermos que a nossa hora ela custa um determinado valor, mas os processos que nós realizamos, eles trazem como resultado para a empresa um valor Y. Então, nós custamos um valor X e trazemos como resultado para a empresa um determinado valor Y. E quando esse valor ele já é alto, na jornada da automação de processos, o objetivo vai ser te mostrar que esse valor ele pode ser potencializado em até 9 vezes. Imagina agora uma empresa que já tem um resultado com as suas entregas, com o seu trabalho, e você consegue oferecer para ela a custo zero até 9 vezes mais o resultado que ela obtém com o seu trabalho. E aí o tema dessa live de hoje que eu queria colocar aqui é o seguinte: eu queria que você anotasse isso aí, ser um profissional dedicado não te torna um bom profissional. Isso vai contra, talvez, o que você tenha escutado a sua vida inteira, né? De que é necessário ser um profissional dedicado. Mas o que é, de fato, um profissional dedicado? Muitas vezes achamos que um profissional dedicado é aquele profissional que ele é o primeiro a chegar na empresa, ele é o último a sair da empresa, ele faz horas extras, ele está lá fim de semana, ele está disponível para a empresa 100% do seu tempo, ou seja, dedicação, dedicado. Isso funciona muito bem para máquinas e equipamentos, mas para o ser humano, ser dedicado não é trabalhar mais. E eu vou mostrar que muitas vezes ser um profissional dedicado significa você trabalhar menos. Só que quando você trabalha menos e dá um resultado 9 vezes maior para a empresa, então esse é o profissional que a empresa precisa que esteja no seu quadro de funcionários. É esse profissional que a empresa deseja ter em seus quadros. Então, o que eu vou te mostrar aqui, que você vai aumentar em 9 vezes a potência ali dos resultados que você entrega, não significa que você vai assumir mais responsabilidades, mais trabalhos, vai virar noites, não. Ao contrário, significa que você vai pegar toda a sua carga de trabalho e você vai ter a capacidade de começar a automatizar esses trabalhos e ter tempo para que você possa se dedicar, de fato, ao que seja não manual e repetitivo, mas ao que seja cognitivo, seja de análise, seja da sua formação, aquilo que você estudou a sua vida inteira, às vezes, e que muitas vezes você não tem como aplicar porque você está preso a tarefas que são manuais e repetitivas. E qual o grande problema de você ter essas tarefas que são manuais e repetitivas? É que como ela é uma tarefa repetitiva, significa que qualquer pessoa, qualquer profissional, mesmo que não tenha nem a sua formação, mesmo que não tenha despendido as horas que você despendeu estudando, se aperfeiçoando na sua área de conhecimento, qualquer outra pessoa dessa, ela pode fazer exatamente o que você faz. Você, quando está nesse nível aqui, você é um profissional altamente substituível. Altamente substituível. Qualquer pessoa que aceite um salário menor pode substituir as suas funções, porque basta algumas horas ensinando a pessoa a repetir os mesmos processos que você faz e essa pessoa assume o seu lugar. Agora, quando você chega aqui, e aqui nesse nível do especialista, eu estou falando que você despende no máximo 10% do seu tempo. Se chegar a isso em tarefas manuais e repetitivas, porque elas sempre vão existir em alguma forma, mas 90% do seu tempo você vai utilizar em tarefas que nós chamamos de cognitivas. Cognitivas, que são tarefas que são
insubstituíveis, porque depende da sua capacidade, daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu aí na sua formação, que é a parte analítica, onde você resolve problemas que vão ainda mais pegar esses 90% aqui, nove vezes aqui que você potencializou os resultados, você ainda vai ter 90% do seu tempo para ainda potencializar isso, quem sabe até dobrar essa capacidade. Imagina você chegar a entregar um resultado 18 vezes maior. Isso é possível, isso é possível. É comum? Claro que não. E aí vai depender do quanto você quer se aplicar nesse conhecimento que nós vamos passar na jornada da automação de processos. E nesse evento eu não vou falar do que eu acho, de teorias, do que eu penso. Eu vou falar de resultados que eu tive e resultado que diversos outros profissionais têm tido, das entrevistas que eu faço com profissionais que participaram e participam ainda da jornada da automação de processos, o resultado que eles estão tendo, então, na sua carreira. E hoje, então, para que eu compreenda que não é a dedicação do meu tempo, ser dedicado não significa que eu tenho que pegar o meu tempo, assim como um material, né, como um equipamento que você dedica para uma determinada função. Não significa isso. Significa que eu pego o resultado que eu posso oferecer para a empresa e, através disso, me destacar de uma maneira que a empresa ela não vá querer perder, né, os meus serviços como profissionais. Profissional dedicado é exatamente isso. Não é que a empresa ela não possa substituir. As empresas vão estar sempre substituindo pessoas. Não estamos querendo entrar nessa linha. O que nós queremos dizer é que você entrega um resultado tão expressivo que a empresa você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada para uma promoção, para um aumento de salário, que a empresa sabe que se ela não fizer isso, outras empresas vão pegar você, porque as empresas desejam e precisam. Só para você ter uma ideia, nessa semana eu li um artigo de uma pesquisa que saiu no site Terra, de que 91% das empresas, a gente está falando só aqui do Brasil, estão procurando profissionais de automação de processos para poderem automatizar os seus processos. 91% das empresas. Então, além de tudo isso que eu estou te mostrando aqui na sua empresa, você ainda aumenta as suas chances de contratação, de recolocação profissional para 91% das empresas aqui no Brasil. Lá fora, praticamente 98%, 99% das empresas elas já atuam em automação de processos. Então, muito bem. Então, ó, nós já entendemos, se você assistiu a live 1, senão depois você vai assistir, não precisa fazer isso agora, você vai assistir e você vai ver lá como você vai conseguir saber quanto custa a sua hora de trabalho, para que a partir disso, e aí vai ser uma base, para que a partir disso você comece a olhar para os seus processos e você veja quanto você já traz de resultado para a empresa, e nós vamos aprender isso nas próximas lives. Então vai ser uma sequência de lives onde eu vou dar o caminho das pedras, né, para você chegar aqui, ó, já sabendo o que você quer como resultado. E hoje nós vamos focar em compreender as necessidades da empresa, porque não significa só pegar um determinado processo e automatizar. Esse é um engano muito grande que a gente vê aí no mercado. As pessoas acharem que basta pegar qualquer processo e automatizar. Não. Qualquer processo vai ter resultado. Ponto. Em relação à automação de processos, nós temos essa certeza. Qualquer processo você vai diminuir o tempo dele de execução. Óbvio, você está automatizando. Mas o que eu quero é que você consiga identificar qual o processo que tem o melhor resultado que pode ser potencializado. Então, quando você pega um melhor processo que traz melhor resultado,
e você potencializa ele em 9 vezes, aí os resultados vêm. Mas para a gente saber que processo é esse, eu queria te contar mais um fato que aconteceu. Como eu disse, eu não vou te falar de coisas que eu aprendi em livro, coisas teóricas, mas do que aconteceu na minha carreira. Eu estava numa empresa e eu decidi ser um profissional dedicado, né? Nesse conceito totalmente errado que eu tinha sobre ser um profissional dedicado, que era, quanto mais trabalho eu assumir, mais eu vou ser valorizado. Então chegou um ponto que eu cuidava de 3 equipes. Uma delas era uma equipe que dava suporte ao sistema tributário da empresa. Só que eu estou falando de uma empresa que é a segunda maior empresa brasileira em faturamento. A segunda maior empresa brasileira em faturamento. Então a quantidade de carga tributária, de trabalho tributário era gigantesca. A área tributária praticamente era a maior área que tinha na empresa. E eu tinha uma equipe que era responsável por dar suporte a essa área tributária. Então, uma quantidade de profissionais que eu cuidava ali, e a gente ficava desenvolvendo sistemas, dando manutenção em sistemas, apagando incêndio, virando noites, às vezes, para conseguir resolver problemas, porque as multas, elas eram milionárias. Se você não entrega, se você trabalha com a parte tributária, você sabe disso, né? Uma entrega que você deixa de fazer, a multa pode até inviabilizar o seu negócio. Muito bem. Além disso, eu cuidava de uma outra área, de uma outra equipe de profissionais que dava suporte à parte de comércio exterior. Então, toda a parte de importação e exportação de produtos, de insumos, eu tinha lá a minha equipe que dava suporte para essa área. Envolvia também muita coisa tributária, mas envolvia também toda aquela parte de compra e venda de produtos. Parte aduaneira, então uma série de atribuições que nós tínhamos. Mais uma grande equipe que consumia muito tempo, que me colocava totalmente aqui, na classificação que eu coloquei aqui, que é a classificação C. Eu ficava totalmente nessa classificação, uma carga de trabalho muito grande, muitos entregáveis, o tempo inteiro. E a terceira equipe era uma equipe de desenvolvimento de sistemas, tanto para a ERP da empresa, quanto outros sistemas que haviam a necessidade. Então, era uma equipe que desenvolvia software, uma equipe que dava manutenção de software, então uma carga de demandas também muito grande. E nesse momento, eu cheguei ao ápice do que eu compreendia como um profissional dedicado. Se pudesse classificar de quem era mais dedicado ali, eu estava no topo ali, porque cuidando dessas 3 equipes. E aí aconteceu uma coisa muito interessante, né? Chegou, a empresa ela tinha um processo de promoção bastante rígido, que passava por diversas áreas, diversas reuniões executivas, até chegar à diretoria executiva, para se escolher o profissional daquele ano que merecia o aumento de salário. Eu tinha toda a certeza do mundo de que eu seria promovido naquele ano. Afinal de contas, cuidando desses 3 sistemas gigantescos, não havia por que a empresa não me promover, não havia por que eu não ganhar promoção por merecimento, né? Havia, obviamente, os salários eles vão sendo reajustados por conta de sindicato, por conta de verba que os setores possuem, mas a promoção por merecimento era algo que só acontecia para profissionais que tivessem um destaque muito grande. E para mim o destaque era exatamente o fato de eu estar assumindo mais e mais responsabilidades. E cada coisa nova que surgia eu assumia, porque eu queria aumentar o meu portfólio de trabalho, de dedicação, de entrega de resultados, porque cada trabalho desse entrega resultados. O problema não é não entregar resultados. O problema é não conseguir potencializar esses resultados. E, para minha surpresa,
saiu a lista lá de promoções, e eu não fui contemplado, e eu fiquei, obviamente, como qualquer profissional, insatisfeito com aquilo. E a insatisfação é uma das melhores coisas que pode acontecer na carreira. Não estou falando, as pessoas acham que insatisfação é algo pejorativo, é algo ruim. Não. Ela vai ser ruim dependendo do que você vai fazer com a sua insatisfação, né? Você pode fazer uma coisa muito errada, você pode fazer uma coisa muito certa. E a minha insatisfação foi conversar com os gestores, eu fui questionar, afinal de contas eu mostrei toda a carga de trabalho que eu tinha, e aí ele me falou o gestor lá, ele falou uma coisa muito interessante. Eu gosto muito de compreender o que está por trás do que é dito, né? Ele falou assim, olha, mas você está com essa quantidade de trabalho, você acha que é só você na empresa que está com essa quantidade de trabalho? Aí começou a mostrar vários profissionais, várias quantidades de trabalho, muito trabalho, todos os profissionais. A empresa, desde que eu tinha entrado, já tinha feito uma série de mudanças estratégicas, né, de otimização, e todo mundo estava muito atolado de trabalho. Então, se eu tinha muito trabalho, vários outros profissionais também tinham. Só que eu fui olhando cada profissional daquele que foi apresentado ali, também estando atolado de trabalhos, e nenhum deles foi promovido. E aí eu fui, naquele ano foram 3 profissionais promovidos. Eu fui olhar perfil daqueles profissionais. E não eram profissionais que eu via fazendo hora extra, não eram profissionais que eu via saindo tarde da noite, não eram profissionais que eu via chegando nas madrugadas para trabalhar. Eu fui analisar, então, o porquê que aqueles profissionais receberam aquela promoção e eu e tantos outros que estávamos aqui nessa classe aqui não recebíamos. E aí eu identifiquei o que eu chamo de tríade das necessidades da empresa, ou triângulo das necessidades da empresa. Então vou desenhar aqui um triângulo que vai representar aqui as necessidades da empresa. Por que isso é importante? Porque a gente depois, nas lives seguintes, a gente vai pegar todo esse nosso entendimento aqui e vamos começar a colocar aqui para entendermos se o que nós fazemos aqui estão atingindo esses resultados. E a primeira grande necessidade da empresa é essa aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Vou colocar aqui a primeira. É em relação a custos. Primeiro problema que toda empresa tem e que ela precisa cada vez mais diminuir em relação aos seus custos operacionais. Custos operacionais está relacionado a tudo, né? Desde a questão salarial até as questões dos custos mesmo para que ela possa entregar um determinado produto. Eu vi o seguinte, que daqueles profissionais que foram promovidos, um deles tinha entregue, né, uma das suas entregas diminuía consideravelmente os custos operacionais. E isso me ligou um radar. Então não basta eu fazer vários trabalhos, assumir várias tarefas. Eu preciso entender como eu diminuo os custos da empresa, porque eu pegando mais tarefas, pode ser até que eu esteja aumentando os custos da empresa. Então essa é a primeira necessidade. A segunda, que é a necessidade de agilidade. Ou seja, como a empresa ela consegue agilizar as suas entregas. Então significa o seguinte, olha, se eu faço um processo aqui, um trabalho qualquer, e ele gasta, por exemplo, eu gasto aqui 1 hora para realizar esse trabalho, e a empresa ganha X por esse trabalho realizado, significa que se eu diminuir esse tempo para 30 minutos, a empresa vai passar a ganhar 2x por esse trabalho. Então, se eu agilizar
esse processo, eu já começo a trazer agilidade e, por conta disso, também eu já diminuo os custos, porque esse custo aqui de 1 hora desse processo, ele vai ser reduzido pela metade. Compreendendo? E qual o terceiro? Então, eu identifiquei em alguns profissionais desses que haviam sido promovidos, que eles tinham trazido um resultado que agilizou os processos, que agilizou as entregas, agilizou a importação, agilizou a entrega de tributos. E o terceiro é o seguinte, ó, inovação. Inovação. O que é inovação? Não é inventar coisas novas. Inovação é pegar uma coisa que é feita de uma maneira e descobrir como fazer aquela mesma coisa de outra maneira, às vezes ganhando agilidade ou diminuindo o custo. Empresa que não inova hoje, ela está fadada a sair do mercado. Porque à medida que as empresas elas estão inovando, elas estão melhorando as suas entregas, estão agilizando as suas entregas, estão diminuindo custos, elas conseguem entregar produtos cada vez mais baratos e vão assumindo cada vez mais mercado. Então essa aqui era a tríade que eu descobri. E aí que entra a grande mágica que eu quero, na semana da automação de processos, te mostrar. Por quê? Eu descobri uma coisa através da automação de processos que não atingia só os custos, diminuição de custo, não melhorava só a agilidade e não era só uma inovação. Ela era as três coisas juntas. Então, ó, as três coisas juntas. Então, no momento em que eu comecei a pegar os meus processos, consegui identificar quais processos valiam a pena em cada momento. Então, eu tinha uma lista de processos, eu consegui entender quais eram os processos que tinham um custo maior, demoravam mais tempo, e eu comecei a atacar esses processos, e aí eu comecei a reduzir custo, aumentar a agilidade, e isso trazer uma grande inovação para a empresa. Qual foi o resultado disso? Acho que todos já descobriram, né? Quando chegou um novo momento de promoção por merecimento, o profissional da minha área, uma área com mais de 200 profissionais, o profissional que recebeu ali o aumento salarial e promoção por merecimento, fui eu, porque eu atingi essas três necessidades. Aqueles profissionais, eles tinham atingido uma ou duas dessas necessidades. Através da automação de processos, eu atingi as três necessidades em cheio. Eu diminui os custos operacionais, eu agilizei os processos e eu conseguia inovar cada vez mais. Sabe por quê? Porque agora, ó, eu tinha 90% do meu tempo para agir melhorando os processos, eliminando processos que não eram necessários, automatizando os processos que mais diminuíram o custo, mais trouxeram agilidade para a empresa, e nesses 90% eu trabalhava em inovação. Inovação. Qualquer empresa deseja um profissional que consiga não deixar a peteca cair, porque eu não deixei de fazer nenhum dos meus processos, eu não passei nenhum processo para o profissional, eu continuei fazendo os meus processos, ou melhor, um robô passou a fazer esses processos para mim, e eu comecei a dedicar meu tempo em ver o que eu posso mais diminuir de custo para a minha empresa, o que mais eu posso agilizar no processo, o que mais eu posso trazer de inovação enquanto o trabalho era realizado. Surgia outra necessidade de outro trabalho, pode mandar.
E eu pegava aquele trabalho e eu já fazia automação daquele trabalho e continuava aqui. Ó. Eu aumentei. Cadê? Ó, 9 vezes. A empresa tinha um profissional, como se tivesse 9 profissionais. E aí veio a promoção por merecimento. Eu me lembro desse momento porque foi um momento muito especial. Imagina, eu fui convidado para dar uma palestra sobre automação de processos num evento nível nacional sobre auditoria, não tinha nada a ver com a minha área. Eu fui convidado para aquele congresso de auditoria para que eu desse uma palestra falando sobre automação de processos, o que eu estava fazendo não só para a minha área, como também para a área de auditoria, e eu conto essa história em outro momento, para essa live não ficar muito longa. Mas observe o seguinte, estava lá naquele auditório, aguardando o meu horário ali para a minha palestra, e o diretor da empresa, ele sentou numa cadeira, duas, assim, à minha frente, na fileira à frente, umas duas ao lado, e em um determinado momento ele me viu, levantou, apertou minha mão e falou, olha, você foi o profissional escolhido para receber a promoção por merecimento, por conta do seu trabalho sendo feito em relação à automação de processos. E é isso que eu quero, na jornada da automação de processos, te contar o passo a passo do que você precisa fazer, do que você precisa conhecer, para que, independente do nível que você esteja, você se torne esse profissional especialista em automação de processos. Na próxima live, nós vamos falar agora, então, como eu faço essa medição aqui, olha. Como eu pego os meus processos e eu consigo medir quanto esses processos custam e como esses processos podem resolver as 3 necessidades da empresa. Então, não perde de jeito nenhum a próxima live, porque a gente vai falar disso. É o seguinte, durante as demais lives a gente vai começar também a ver isso na prática, né? Nós não vamos ficar só aqui em aulas teóricas, não. Nós vamos ver na prática. Eu vou te convidar de novo. Se você ainda não se inscreveu para a Jornada da Automação de Processos, então acessa www.jornada.com.br. Vai ter um formulário para você se inscrever. Por que você precisa se inscrever e colocar seu e-mail? Exatamente para que eu possa te avisar quando eu liberar essas aulas da jornada da automação de processos e você aproveitar aí os resultados para a sua carreira, para a sua profissão. Te aguardo ansiosamente para as próximas lives e para a jornada da automação de processos. Até lá.